todo mundo pedindo pra falar, eu tô recebendo mensagens no WhatsApp e eu não consegui fazer a minha apuração. Eu não sou um jornalista profissional, então eu não faço apurações, né? Eu levanto aqui pra vocês elementos e eu jogo um ar. E ontem foi uma coisa muito engraçada, porque ontem eu tava na live com o Império com o Spectre, eu tava falando sobre a questão do artigo que eu escrevi pra próxima edição da Valete, que fala do meme da Wife Jack. E uma percepção minha de que na geração early millennial, né, a geração millennial mais velha, ou seja, a galera que é mais velha inclusive do que eu, né? Eu sou um early millennial, acho que millennial começa em 81, né, 81 por aí, eu sou de 84, mas a galera, assim, 81, 82, 83, 84, né, um late geração X e um early millennial, há uma espécie de um clima de pacificação da guerra dos sexos, e eu falei do meme da Wife Jack, como esse meme ele representa um pouco essa pacificação, né, basicamente essa mulher e esse homem votando num candidato, no caso do Donald Trump. Então, há um clima, e eu falei, olha, eu não tenho base estatística, eu só estou correlacionando fatos, né, a ascensão do meme, o clima relacionado ao meme e a votação lá nos Estados Unidos, né, e é uma análise memética, né, e eu digo isso porque às vezes a gente vai trazer os elementos para você aqui no programa baseado em impressões e em correlações que a gente vai criando através dos fatos que se estabelecem. Os fatos podem ser tanto públicos quanto fatos, vamos dizer assim, que a gente sabe de bastidor. Ó, bem-vindo Iago, e acho que foi Guilherme Iago, entraram duas pessoas, eu não vi o nome do primeiro, mas já podemos fazer o primeiro sorteio. Mas o que eu queria comentar sobre isso, né, sobre o caso Tarcísio. Sim, amigos, se tem uma coisa aqui, 1, PL quer, 2, PP quer, 3, União Brasil quer, 4, Bolsonaro quer, ou seja, eu relacionei aqui o maior partido do Brasil, eu estou relacionando aqui 2 partidos do Centrão que definem quem será o candidato com maior chapa para 2026, o próprio Bolsonaro que é chefe dele, eu vou botar 5 o PT e eu vou botar 6 o STF. Nesse instante, o Tarcísio conta com a oposição de todas essas figuras. E eu não estou aqui elogiando ele, tá? Eu já volto a colocar, a missão terá candidato a presidente, então quando eu sou, vamos dizer, bacana com o Tarcísio aqui, eu tô sendo honesto, eu não tô fazendo torcida para ele, porque nós vamos concorrer e nós vamos superar o Tarcísio, tá? Eu acho que o Tarcísio não tem a imaginação que nós temos, acho que ele é um homem bom de trabalho, é um homem muito inteligente, mas o Tarcísio não é MBL. Então, quando eu vi a Zé, eu pensei, o Renan tá falando bem dele, porque o Guto é vice-líder do governo. Não tem nada a ver, tá? Eu vou entregar análise aqui pra vocês. E o ponto é, todos esses grandes agentes que eu tô listando aqui, eles têm razões pra se preocupar com o Tarcísio. Vou começar com o PT. O PT, ele não quer de maneira alguma que o Tarcísio seja um candidato em 2026, porque ele acha que o Tarcísio vence no segundo turno. Bolsonaro definitivamente percebeu que o Tarcísio tem uma estratégia específica com ele. Todas as aparições públicas do Tarcísio com o Bolsonaro e qualquer declaração que o Tarcísio dá sobre o Bolsonaro se dão da seguinte maneira. Ele se coloca como um cara menor que o Bolsonaro, leal ao Bolsonaro, e coloca o Bolsonaro como o grande candidato e o grande líder da direita. Só que ao mesmo tempo, toda vez que o Bolsonaro manda o Tarcísio tomar uma decisão insensata, o Tarcísio não obedece. Então o Bolsonaro vê o seguinte, olha, de um lado o Tarcísio fica se colocando como leal a mim, e talvez ele o faça para não se queimar, mas de outro, quando eu mando ele tomar uma decisão insensata, ele não me segue. E aí ele às vezes toma decisões políticas na seara dele, em especial aqui no estado de São Paulo, dado que ele é o governador, que eu, o Bolsonaro, não concordo. E aí o Bolsonaro começa a agir de uma maneira passivo-agressiva para com o Tarcísio. Então, boa parte daquele estranho endosso que o Bolsonaro dava ao Marçal na eleição, acontecia porque o Bolsonaro estava querendo punir uma escolha que foi feita pelo Tarcísio, à época uma escolha no Nunes. Então o Bolsonaro, como ele não é um homem, e ele não pode falar, Tarcísio, você me colocou numa situação ruim, ele tem que ficar passando esses sinais, ele não consegue sentar e conversar, não dá, vamos supor que nós tiramos, por exemplo, uma pepita de nióbio do cérebro do Bolsonaro, e o Bolsonaro ficou inteligente. Imagina, agora eu vou fazer o Bolsonaro inteligente. Tarcísio, como é que você tá aí, meu amigo? Beleza? Capitão Bolsonaro. Que capitão não, porque foi reformado, né? Eu sou de outra patente, mas não interessa que eu já fui presidente da República. Seu Tarcísio, de fato, a negociação feita aqui no estado de São Paulo para a eleição municipal aqui do senhor Nunes conta com uma série de dúvidas. Poderíamos fazer uma negociação melhor. Vamos melhorar a composição aqui das secretarias do Nunes, tá ok? Para ter uma coisa mais desenhada da nossa maneira. Entendo o tipo de desenho eleitoral que você fez, dado que ter um candidato de direita perderia no segundo turno para o Boulos. Compreendo, mas vamos melhorar. Poderia ouvir algumas sugestões que eu estou trazendo aqui com a minha equipe? Eu montei uma equipe qualificada.
Ele não é esse cara, ele é um cara que vai fazer... vou sinalizar pro Marçal pra fazer ciúmes! Né? E aí, então assim, a relação deles ficou abalada que o Bolsonaro aparentemente aprendeu essa estratégia. E a segunda coisa que abala a relação deles, o pessoal tá falando que gostaram do Bolsonaro com QI, né? Pode ser um personagem meu, Bolsonaro inteligente, né? É o seguinte, se der 4 clubes, toda vez que bater esses pares de 2 Valete Plus, o Bolsonaro com QI volta pra comentar. Né? Comentar qualquer coisa, o assunto que eu estiver falando. E a segunda coisa é que ele percebeu que o Tarcísio, no final das eleições municipais, decidiu não ir pro PL, ele resolveu ficar no Republicanos. Ficando no Republicanos e eventualmente sendo candidato a presidente, ele não leva os deputados, os votos ligados à chapa presidencial para a chapa de deputado. Isso não agrada os deputados federais que estão no PL, muito menos o Valdemar da Costa Neto, e muito menos ao Bolsonaro, que perde o poder de ser vamos dizer, o homem da transferência de votos. Então o Bolsonaro, para ele é bom Bolsonaro, se colocar como candidato a presidente e eventualmente passar para um filho dele, que é uma das poucas figuras no mundo que ele confia, né? O Jair, o Eduardo e o Carlos. O seu capital político, caso ele não recupere os direitos para a eleição, tá? Então ele encontra essa posição do Bolsonaro. PP e União Brasil. O PP não gostou da postura, isso tá em todos os cantos, tá? Não gostou da postura do Tarcísio durante as eleições, ele queria que o Tarcísio estivesse cortejando mais o PP, e eles acham que o Tarcísio ficou muito próximo do Kassab durante as eleições aqui no estado de São Paulo, e aí o PP fica sinalizando de maneira contrária ao Tarcísio, jogando contra o Tarcísio nos bastidores, inclusive para uma eleição presidencial. E isso sabendo que o PP está conversando com o Republicanos, que é o partido do próprio Tarcísio, e com a União Brasil para formar uma superfederação com mais de 200 deputados federais, o que daria poder para eles escolherem o que eles fazem para qualquer coisa, ou seja, seria o Centrão tomando a presidência da República. Mas mesmo o plano do PP fica um pouco abalado, porque paralelamente você tem a União Brasil que está se sentindo preterido nessa composição. E aí a União Brasil fica falando em soltar um candidato a presidente. Inclusive o candidato deles, que é o Caiado, acabou de perdeu, vamos dizer, direitos políticos para participar nas próximas eleições, com uma situação meio complicada, tá? Primeira instância, com certeza ele recupera. E aí o União Brasil, ele quer lançar o candidato dele. O União Brasil, se sentindo preterido, ele fala, cara, nós temos tempo de TV e máquina para lançar um candidato a presidente competitivo para 2026, certo? O nome não é o Caiado, eles adorariam que fosse o Marçal e estão conversando com o Marçal. Caiado tá inelegível sim, a galera tá comentando, mas isso é uma decisão em primeira instância. Ele vai reverter isso porque é bem bizarra a decisão e, em geral, decisões de primeira instância, desse sentido, elas não se mantêm. Então eu já falei do PT, já falei do Bolsonaro, já falei do União Brasil, já falei do PP e falta o PL. PL é meio óbvio, né? O PL, não faz sentido o PL que o Tarcísio seja candidato a presidente, porque o Tarcísio, ele joga muito com o Kassab na cabeça deles, mas principalmente porque o Tarcísio não vai pro PL. Se o Tarcísio não vai pro PL, o PL não vai fazer deputado, não faz deputado, o PL não tem deputado federal. Quer dizer, se não fizer deputado, eles não têm fundo partidário. Não tendo fundo partidário nem eleitoral, eles perdem poder. Então o PL quer um candidato no PL. Ponto. Vapo. O PL quer isso. Resto do STF, há um clima de animosidade. O Tarcísio, há uma leitura que o Tarcísio, ele consegue fazer mais do que outros governadores, ele é um cara que tem bom diálogo na corte, especialmente com alguns ministros, e as vitórias que o Tarcísio vem obtendo em termos de segurança pública aqui em São Paulo incomodam eles, porque o STF claramente está comprando uma agenda diferente da do Tarcísio para o combate à segurança pública. Eles não estão tratando de medidas que reforcem, por exemplo, a atuação da polícia. Eles são, né, eles têm suas críticas à polícia. O problema do STF, ele acha assim, que eles vão combater o crime organizado com inteligência, e eles criaram uma espécie de uma campanha, e eles ficam fazendo simpósios, eventos, falando de segurança pública. Eles querem trazer para si essa agenda. E o Tarcísio gera este incômodo. Então a ideia era colocar o Tarcísio no lugar. Quando eu junto PL, PP, União Brasil, Bolsonaro, PT, STF, eu posso botar setores da imprensa, e posso botar a esquerda em geral, todo mundo se juntou contra ele. E o bolsonarismo não o defendeu. O Tarcísio ficou meio que sem quartel nessa batalha. Ele pôde apenas lutar com as armas que ele tinha e ele cedeu ali. E aí, ao ceder, ele dá para os abolicionistas o argumento de que ele cedeu para o sistema, que ele é um soldado do sistema. E aí, cara, quem perde hoje? Olha só, galera, obviamente que a missão vai ter candidato e eu espero que o nosso candidato vá para o segundo turno e nosso candidato para o segundo turno ele derrotará o candidato do centrão ou da esquerda que for para lá. Mas por enquanto isso não está dado. Por enquanto o nome que eu posso colocar aí que tem mais chances de vencer a eleição presidencial é o do Tarcísio. E cara, a direita participar da eliminação do candidato mais forte para derrotar a esquerda é um contrassenso até pro discurso dessa mesma direita que dizia que, olha, você não precisa gostar do Bolsonaro, mas para derrotar o PT só tem o Bolsonaro. Não era isso que a direita falava? Ah, olha só, mas tem ele, né?
Ele não é perfeito, né? Entre comer um sorvete de limão que é muito azedo ou comer excremento, melhor o sorvete de limão, que você pode até criticar, mas pelo menos é sorvete, né? Eu já vi, esses eram os argumentos dos bolsonaristas. Isso é um argumento muito vazio, não é um argumento válido. Definitivamente você não vai me falar que esse argumento é válido. Ainda mais agora com eles dando banana para uma eventual candidatura do Tarcísio e a sabotando. Então eu posso falar para vocês com tranquilidade que o Tarcísio tá pagando um preço alto por ter acertado nas eleições municipais em São Paulo. Lembrando, o Tarcísio saiu gigante. Ele fez a aposta do Nunes, ele foi contra tudo e contra todos, ele bancou o Nunes quando até o Bolsonaro tava só não apoiando oficialmente o Marçal, sendo que o Marçal tava roubando a preponderância do Bolsonaro no eleitorado de direita. E aí ele saiu grande, e aí a recompensa por ter agido de maneira correta durante as eleições em 2024 é ele ser sabotado por todo mundo. Isso tem a ver, cara, que eu não sei se o Rizzo consegue achar, porque tem na teoria dos jogos aquela coisa do cara que se destaca, que é a história do balãozinho da espingarda. Não sei se já viram isso. Tipo assim, se você soltar vários balões com os caras com uma espingarda, e aí todo mundo tem que atirar num balão pra ver. Assim, você tem que saber quem é o balão que sobra, né? É melhor você subir muito. Só que se você sobe muito, várias pessoas vão atirar em você. É melhor você estar embaixo. Qual a melhor posição que você tem que estar, né? Então o ponto é, o Tarcísio é o balão que está se destacando, então ele vai tomar tiro. Ele se destacou nas eleições, então ele vai tomar tiro. O Chincha tratou isso de uma maneira, vamos dizer assim, junto com os provérbios aí, com os ditados populares, prego que se destaca é martelado. É isso, prego que se destaca é martelado. E ele tá sendo martelado, ele saiu muito destacado do pleito, e aí todo mundo, é consensual, todo mundo se junta para bater no prego que tá destacado. Outra coisa que eu queria comentar, tá? Vocês souberam, vocês acompanharam as operações policiais que estão rodando nos últimos 2 dias, senhor Rizzo? Sim. Você acha normal? Não. Olha só, o caso do Caiado, tá? O caso do Caiado é um caso complicado. Eu não acho que o Caiado vai ficar inelegível. E acho que, inclusive, um pessoal falou, PL fez ação pra Caiado ficar inelegível. Eu não sei. Me coloquem aí, essa ação do que pegou o Caiado é do PL? Deixa eu pegar aqui. Porque é uma ação que é contra o candidato que ganhou a eleição pra Goiânia, que é ligado ao Caiado. E ele disputou contra o candidato do PL. Tá? Eu acho que não, tá? Mas... Não. Não. É MPE. Hã? Ministério Público Eleitoral. Mas do MPE, mas alguém pode ter feito a denúncia pro MPE, né? PL. É do PL? PL, Fred Rodrigues. Então pronto. Volta a colocar, né? Você que é direitista, né? Porque assim, o direitista brasileiro é, antes de tudo, um tolo, né? Tá aqui, ó. O deputado estadual Fred Rodrigues do PL, apoiado por Bolsonaro. Quando o Moro ganhou pro Senado, o que o PL fez, senhor Rafael Almeida Rizzo? Pediu cassação. O PL, né? O partido da direita, entendi. Pediu a cassação do Moro. Ganhou agora um candidato apoiado por um governador de direita, que é o Caiado. O que o PL faz? Pediu cassação. É do jogo. Então assim, se é do jogo, quer dizer que o jogo é válido. Se o jogo é válido, então não venham pedir lealdades a bolsonaristas, pedindo para que essa lealdade passe por cima do jogo. Porque se o bolsonarista pode jogar o jogo, os outros não podem jogar. Porque essa é outra coisa que os bolsonaristas dizem, né? Ô MBL, tá jogando o jogo? Só a gente pode. As regras, quando são construídas de modo que um determinado grupo tenha vantagem e possam cruzar as regras e outros grupos não possam, são regras feitas para beneficiar esse grupo. E, em geral, a direita ela é muito condescendente com o bolsonarismo, ou seja, o bolsonarismo pode tudo, e ela é muito exigente com o não bolsonarista. Não podemos deixar isso. Isso até, aqui eu vou fazer uma defesa do Arthur Duval, porque o Arthur Duval, ele, naquele debate com o Superman, ele tinha falado sobre, olha só o que o PT fez, olha só como a Arena fez, sabe? Ele tá dando exemplos históricos de partidos e grupos políticos que criam dominância. E ele até, acho que esse não elogia o Bolsonaro, não, vocês conseguiram, vocês tiveram mérito nisso, em gerar dominância dentro do seu campo, né? E aí o Arthur é mal compreendido e ele é atacado por esse tipo de declaração, e eu acho que o Arthur explicou mal, porque o Arthur ele é um homem que tem uma grande capacidade de síntese, e essa grande capacidade de síntese faz com que ele consiga tornar assuntos complexos coisas fáceis, meméticas, mas às vezes isso acaba gerando imprecisões e interpretações erradas, quando isso não é bem construído. E o lance eu vi gente criticando o Arthur por isso, mas eu entendo o que o Arthur tá falando. O Arthur tá falando sobre dominâncias. A dominância
faz com que certos grupos dentro do seu campo tenham mais poderes e direito a mais coisas do que outros. Então, uma das coisas muito engraçadas que a dominância do bolsonarismo permite e que faz com que apoiadores do Bolsonaro ajam dessa maneira é o seguinte: o Bolsonaro pode tudo, e se você faz um ataque ao Bolsonaro, você está errado. Eu me lembro que quando eu falava ainda com o Marcel Van Hatten no ano de 2020, no meio da pandemia, o Marcel foi alvo de uma série de ataques dos bolsonaristas, que eles chamaram ele de Marcel Van Rato. Foi ali que criaram a alcunha Marcel Van Rato. E eu falava com ele por telefone, eu me solidarizei publicamente com ele e defendi ele, né? E aí ele, mas você vai bater de volta neles? Vocês são complicados, né? Não sei o quê. Ele sabe quem é o bolsonarismo, ele não é trouxa nesse sentido. Mas ele não agia, né? Aí, quando fomos nós a bater muito no bolsonarismo, ele ficava puto. Na cabeça do Marcel, ele já entronizou a dominância do bolsonarismo. E quando você entroniza a dominância, como é que funciona? A pessoa que é dominante, ela tem mais direitos e ela tem uma opção maior de ações do que você ou outros ao teu redor. Então você acha que o bolsonarismo acaba sendo violento, você aceita a violência dele. Só que quando você tá dentro desse ecossistema e você vê um agente menor sendo violento de volta com o bolsonarismo, você fala, mas calma aí. Mantenha calma aí. Eu sei, eu entendo que eles são assim, mas ajuda você ter isso? Ora, ajuda a minha dignidade. Se um bolsonarista me bater, eu bater de volta. Ajuda vamos dizer, a minha consciência, ajuda a dormir tranquilo. Se o sujeito me xingou, eu vou xingar de volta. Se o sujeito me bateu, eu vou bater de volta. Eu posso até apanhar por ser menor, mas eu vou bater de volta. Eu não vou achar que eu fiquei passivo, né? Só que o Marcel, que é um desses agentes que exercem essa passividade no campo, ele não compreende, porque dentro da cabeça dele, um bolsonarista pode mais. E dentro da direita, todo mundo pensa assim. No fundo, se for pegar esses copolas, todos esses caras, eles entendem as coisas dessa maneira. E aí eles acham que um Bolsonaro, ou uma figura ligada ao Bolsonaro, tem licença poética para agir de determinada maneira. Eu lembro que eu falava com uns caras, na época, olavistas, né? E aí eles, Renan, mantenha calma com o Olavo, você sabe que o professor tem esse jeito. Eu falei, mas o Olavo está falando que nós somos gays, que precisamos desaparecer, que nós somos vendidos e que nós somos um lixo comunista. E aí eu respondo, e aí você acha que eu tenho que ficar quieto. Aí essa pessoa finge, a cabeça dele diz, não, contradição, não, é o seguinte, bota a mão na cabeça, não faz, ou ele tem dele, ele é um gênio, né? Então, eles tentam fazer você contemporizar. E por que essas pessoas geram essa cultura de contemporização com a gente dominante? Porque eles têm na mente deles justamente essa hierarquia, que o agente dominante pode tudo. Então, se você tem uma... E a política, cara, é exercício de poder. Política é exercício de poder. Se você está dentro de um determinado bloco, e nesse bloco existe um agente dominante que não é você, isso significa que você é um agente dominado no bloco. Entendeu? Aí você tem duas opções. É você aceitar a dominação e ter uma postura passiva na dominação. E essa é a minha crítica ao Partido Novo. O Partido Novo aceita a dominação do bolsonarismo e aí ele tenta jogar como se fosse aquele peixinho que fica no tubarão, sabe? Comendo a sobra do tubarão. Ele aceita a dominação. A gente não é. A gente é aquele, vamos dizer, macho menor, sei lá, um lobo menor que quer ser alfa, aí tá apanhando. Aí você sai da matilha, você vai lá, você vai, né, criar teu próprio bando e depois você vai lá voltar pra bater no lobo velho. Entendeu? Essa é a nossa postura. Essa é a nossa postura. E acho que tem que ser essa postura. Você não pode aceitar a dominância dos outros. O Danilo Mosna falou, machão com o Olavo e tchutchuca no Nando Moura. Nada disso, a gente sempre respondeu o Nando Moura. Sempre foi muito duro com as respostas do Nando Moura. A questão, vou ser bem honesto, esses ataques do Nando Moura já não fazem diferença nenhuma pra gente. São ataques que não tem nenhum sentido, são ataques insensatos, que não merecem resposta e não geram dano, porque o nosso próprio público já percebeu que os ataques do Nando Moura são ataques vazios, que ele claramente está atacando a gente. Vamos, assim, me parece que tem até uma coincidência. Toda vez que ele vai lançar um curso, ele faz um ataque. Então a gente já entendeu. Já que ele é disso, eu não vou perder meu tempo. Se fosse uma coisa preocupante, mas não é. Entendeu? Então pra quê? O Nando não é dominante no nosso campo. A gente não. Aí entra o ponto. O Nando, ele está querendo denunciar justamente uma dominância nossa e falar que a gente age igual outros dominantes. O Nando, ele está denunciando e a gente está falando, cara, a gente não está agindo assim com você não. A gente é respeitoso com você.
E a gente já pede o público, não bata no cara. Só que aí ele começa a ser desrespeitoso. A gente não vai comprar isso, especialmente porque me parece que tem uma coincidência ali, que aí ele lança um curso e tem um padrão. Eu não vou ficar aqui servindo de avatar público pra vender curso do Nando, cara. É isso, deixa o Nando vender o curso dele. Eu não vou ficar, eu não sou promotor, não tô ganhando comissão pra roubar a briga pra ele vender curso. Entendeu? É isso, nem nada, assim, ele que seja feliz. Ele me ofendeu de maneira baixa, nunca, assim, nessas brigas não ofendo ele, sou respeitoso. Aí ele fala, ele não é respeitoso, ele é um good cop. É sempre assim, ninguém tem intenção boa, ninguém tem... Eu não vou entrar nessa. Deixa o cara vender o curso dele aí, seja feliz, entendeu? E não estou ligando pra esse tipo de ataque. É igual o Meteoro, estão falando, Renan, responde o Meteoro. Pra que eu respondi o Meteoro? Fez agora um vídeo sobre mim, falando de um vídeo que já foi respondido, assim, de maneira... extensiva, e eles estão tentando ganhar views agora no canal que eles roubaram, aparentemente, roubaram entre aspas, né? Roubar que eles ficaram ali com o canal de um amigo deles, né? De um ex-dono do canal, algo assim. E aí querem se promover fazendo o que eles sempre fizeram, falando da gente. Não vou dar isso pra eles. O Danilo falou, obrigado pela educação, de fato, acho que ele merece. Não, cara, se o ataque fosse ele falou ele disse que vocês cometeram um crime. Beleza, responderíamos. Ele tá falando que o fundão, eles não são confiáveis. Tá, cara. Tá, já deu pra entender o que ele tá falando. Ele tá sendo insensato, eu não vou ficar comprando isso. Não vou. Acho que os fatos tão óbvios. E o Intercept, você responde. O Intercept atacou o partido. Atacou uma coisa muito séria que é a coleta. Aí ele veio com um ataque novo, aí a gente responde, entendeu? Eles fizeram uma acusação nova, as pessoas perguntaram. Entendeu? Então, sobre ser dominante, acho que a gente não vai ser aquele grupo hegemônico agressivo que estabelece relações de subserviência e humilhação dentro do campo. Claramente a gente dá todos os sinais que nós não somos assim. Isso não quer dizer que a gente vai ser fraco, que a gente vai ser tosco. Isso só significa que a gente quer ter uma relação positiva e construtiva com as pessoas que lutam a mesma luta e que acreditam a mesma coisa que a gente. Tá? Esse é o tipo de ação. Isso não significa ser fraco, isso não significa que nós vamos nos eximir de ter postura de liderança, de maneira alguma. Tá? Agora, a cultura que você cria ao teu redor é o que qualifica a sua relação com as pessoas.